Hey sis, bom dia! Começamos mais uma live do Vida Coffee. Acho que agora tá tudo bem, eu tô aprendendo aqui a fazer arrumadinho, do jeito que tem que fazer. A gente gosta de aprender, gente. Quem mais aí gosta de aprender a fazer as coisas? Muito bom, muito bom. A gente continua na live do Vida Coffee. Já pegou seu café? Já chamou as amigas? Vou arrumar aqui. Isso, pronto. Microfone no lugar. Vou começar com calma. Ó. Gente, a live de hoje vai falar sobre a lei no coração. Nós estamos na série Lifestyle. A gente está falando sobre a vida de Jesus, né? O Sermão do Monte, que é aquele discipulado que Jesus vai fazer com seus discípulos. É uma conversa que ele tem com aqueles que estão entrando no reino. E a gente sempre pensa neles, e a gente tem falado muito sobre isso, que é a diferença do discípulo e da multidão. O discípulo é aquele que estava andando perto, que tinha interesse numa mudança de vida. A multidão é aquele que de alguma forma se interessava pelo que ele estava fazendo, mas na verdade não vivia a plenitude do ensino e de ser seguidor de Jesus, né? A live de hoje, nós vamos entrar num assunto que é bem interessante. Nós vamos falar sobre a lei, porque a gente chegou num texto que Jesus está falando, e eu quero que você me acompanhe em Mateus 5, no versículo 17, que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de alguma forma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que de tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Gente, Jesus põe a barra lá em cima. Só que a gente precisa entender o que está acontecendo, porque o que está acontecendo no mundo do primeiro século, quando Jesus está falando, é muito parecido ao que está acontecendo no nosso mundo hoje, 2024. Você já ouviu a frase aí, eu tenho a minha verdade? Ai, todo mundo quer ter a sua verdade, os direitos de viver de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua verdade, né? Quando a gente pergunta o que é puro, o que é moral, as pessoas falam, quem que definiu isso? Quem que define o que é moral? Eu decido, eu tenho a minha verdade, com muitas aspas. Então, isso que a gente vive hoje tem mudado constantemente, numa velocidade muito grande. Mas é muito interessante porque não é muito distante do mundo que Jesus estava vivendo. As pessoas estavam muito perdidas no que era certo e no que era errado. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê vários momentos os profetas falando sobre a necessidade de rasgar o coração. Para de rasgar suas vestes, rasga o coração. Muda de comportamento. O jeito que você está vivendo não é o jeito de viver daqueles que servem a Deus. E Jesus traz isso de novo. E quando Jesus ele vem com essa parte do sermão, a gente precisa entender que ele vem logo depois do sal e luz, que a gente estudou semana passada, a gente está seguindo esse texto. E a gente começa a pensar o que fazer quando um povo que foi chamado para ser sal e luz se torna parte das trevas. Essa era a advertência e esse era o desafio de Jesus. Essa é uma advertência para nós, esse é um desafio. Quantas vezes nós que fomos chamados para ser sal e luz, estamos sendo parte das trevas? Isso chacoalha a gente. Jerusalém era uma cidade em cima da montanha, ela tinha que ser um farol de esperança. E os seguidores de Jesus também tinham que ser assim. Eles tinham que observar de uma forma profunda e sincera em relação às leis de Deus, para que o mundo pudesse ver a verdade vivida. Lembra? A gente estudou em Efésios, lá na nossa igreja, na Vida Church, a gente está estudando essa série de Efésios e nós falamos algumas vezes. O livro de Efésios fala que a igreja
É a vitrine do mundo. Então nós precisamos pensar que a nossa forma de viver está falando para o mundo o jeito que a gente tem que viver. Então quando a gente pensa nessa configuração, senta comigo, imagina lá, Jesus pegou uma xícara de café, tá todo mundo ouvindo Jesus tomar café, tá todo mundo vendo Jesus falar. E ele fala assim, olha, deixa eu falar para vocês. Não achem que eu vim destruir aqui a lei. Sabe por quê? Porque as pessoas esperavam e elas queriam saber se a interpretação da lei dele era diferente. O que estava acontecendo naquele mundo é que os rabinos, cada um colocava a sua interpretação da lei. Então a lei tem isso, isso, isso. Então você tem que se comportar dessa forma e dessa forma. Essa era a forma que eles estavam agindo. Quando as pessoas sentaram com os seus cafés ouvindo Jesus falar, o que eles estão percebendo ali, tentando entender qual que é a desse novo mestre. E o que Jesus responde de uma forma muito direta olha, eu não vim aqui para cancelar aquela lei e fazer outra coisa. Na verdade, ele fala assim, eu vim para cumprir a lei. Isso choca. Isso choca porque Jesus traz para a pessoa dele o cumprimento de toda a lei. Se a gente entender o que a palavra fala da Trindade, que Jesus já estava com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele já estava na Trindade, no mundo, na criação do mundo. Jesus foi os que estabeleceu a lei com o Pai. Jesus estava lá no estabelecimento da lei. Então ele não só estabelece a lei, mas como ele cumpre a lei. Ele é a própria lei cumprida. Ele é o Messias. Ele não é um profeta, ele não é alguém, um mestre que vai tentar interpretar a lei. Ele é a própria lei sendo cumprida. E ele cumpriu a lei exatamente como ela deveria ser cumprida. De uma forma exata. Inclusive, a penalização da lei. Porque alguém precisava passar. Na lei, a regra, os 10 mandamentos, eles tinham regras e eles tinham penalizações para quem não cumprisse a regra. Em Jesus, a lei é cumprida ao todo, no seu cumprimento, mas também na penalização, porque quando Jesus morre na cruz, ele carrega nele mesmo o nosso pecado. Então, todo o cumprimento da lei se completa em Jesus. Jesus mostra que ele tem uma consideração enorme pelas Escrituras. Não só o Novo Testamento, que vai ser construído a partir dele, mas todo o Antigo. Isso é muito importante para mim e para você. Porque muitas vezes a gente está achando, não, isso aqui está a parte de trás, isso aqui está antigo, isso aqui não é para agora, isso é para hoje. Em Jesus, ele fala assim, eu vou cumprir a lei todinha, mas agora começa uma nova aliança. Jesus está falando, olha, eu não vou substituir, eu não vou anular nenhum dos mandamentos. Ele estabelece, na verdade, que ele vai concretizar na sua vida obediente. E ele fala assim, olha, deixa eu falar para vocês, tem um grupo aí de gente, que são os fariseus, e é muito legal quando a gente lê esse texto, porque ele fala assim, olha, os fariseus e os mestres da lei são muito bons no cumprimento. Então, se a justiça de vocês não for ainda maior que o dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. E aí, talvez como eu, você pensa, uau, então ficou ruim para mim, porque os fariseus, eles eram muito bons em cumprir a lei, mas bons mesmo. Lembra de Paulo? Ele era muito bom de cumprir a lei. Só que o fariseu, os mestres da lei, eles eram muito bons de cumprir a Deus de forma externa. Mas eles não estavam muito preocupados no que estava acontecendo dentro. Ele focava na aparência externa, mas a intenção real da lei, a demanda que tinha era a transformação do coração. Os fariseus eram aqueles que são mencionados nos rolos do Mar Morto como aqueles que vão após coisas amenas.
Porque eu vou te falar uma coisa, é muito mais fácil cumprir a lei na minha vida externa do que viver a lei no meu coração. É muito mais fácil cumprir regras do que viver uma vida de cumprimento e obediência ao Senhor. Muitas vezes, quando a gente se garante no cumprimento de regras, a gente remove a consciência da necessidade de graça e de dependência de Deus. Porque aí a gente se valoriza, olha, eu estou cumprindo as regras. Se eu estou cumprindo as regras, está tudo certo para mim. Se eu estou cumprindo as regras, o mérito é meu. Mas o que a gente começa a entender é que Jesus exige a partir de agora uma obediência ainda mais radical, que não desrespeita as leis, mas cumpre na totalidade dentro do seu coração. Por isso que eu chamei essa live de A Lei no Coração. A gente tem que voltar um pouquinho nas bem-aventuranças, nesse mundo de cabeça para baixo, em que o que mais importa não é só a expressão externa, mas sim a mudança do coração. Quando a gente leu no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, comecinho das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós falamos que bem-aventurados são aqueles que têm consciência da sua falência espiritual, do ruim que nós somos no nosso coração, porque nós podemos ser muito bons na nossa ação, nós podemos ter uma vida externa, religiosa, muito boa, é fácil, é muito mais fácil. Dá um trabalho? Dá. Mas, na verdade, no nosso coração é que a lei precisa estar. Quando a gente lê os 10 mandamentos, eles são muito mais, e obviamente eles são claros na sua expressão externa, mas a mudança acontece dentro do meu coração. Sabe, muita gente fica preocupado como não descumprir a lei. E eu fico pensando, ontem eu estava conversando na igreja com um dos nossos pastores, falando assim, olha, muitas vezes a gente está tão preocupado em não descumprir a lei, que é como se a gente andasse numa linha muito... aquela linha que você pode cair. A linha de, deixa eu ver o quanto eu posso errar para que Deus não se desagrade de mim. Deixa eu ver o quanto eu posso me manter nessa linha até que Deus, eu mantenha a minha salvação, até que Ele não me abandone. Nós precisamos entender que quanto mais eu sou discípulo de Jesus, quanto mais perto eu estou de Jesus, eu não quero perder por nada. Eu não cumpro a lei por medo de perder o relacionamento, mas eu cumpro a lei por desejo e por resposta ao relacionamento que eu já tenho. A gente precisa entender que é necessária a consciência do nosso fracasso espiritual. O Sermão do Monte, a gente começa a entender a partir daí que a justificação pela graça mediante a fé é por onde a gente vai. Não é pelos meus esforços, não é pelas minhas obras. Em Efésios 2, de 8 a 10, Paulo fala assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparados para nós. A gente precisa entender que Paulo, esse cara que foi um super fariseu, ele conhecia toda a lei, ele trabalhou. E, gente, só pode cobrar quem vive. Paulo era um perseguidor dos cristãos porque ele estava correndo atrás de quem estava cumprindo a lei. Quando ele entendeu o Evangelho de Cristo, ele falou assim, nada dos meus esforços valem a pena, a não ser se eu entender que eu ganhei a Cristo. O esforço dele passa a ser agora ganhar a Cristo, não entendendo que a justiça vinha da sua lei, ou do cumprimento da lei de Deus só, mas que vem de Deus e pela fé em Cristo. Então Paulo está falando assim, ei gente, eu entendi o que é isso, agora Cristo vive em mim e eu não tenho medo mais da lei, a lei não me provoca mais um medo, um temor, mas me gera porque está a lei foi cumprida em Cristo. Quando eu estou em Cristo,
A minha vida é transformada. A lei já não é algo que eu só sigo de fora, mas ela está gravada no meu coração. Nas próximas semanas nós vamos estudar assuntos desafiadores para a nossa sociedade. Nós vamos falar sobre o homicídio, que não é só matar alguém, mas é não perdoar e esquecer e apagar essa pessoa da nossa vida. Nós vamos tratar de assuntos muito desafiadores, mas eu quero que você fique lembrando nessa semana de uma forma muito especial. Nós estamos na nova aliança. E isso não me faz, na verdade, uma vida mais leve. Na verdade, ter consciência que em Jesus toda a lei é cumprida é saber se eu estou em Cristo. O meu desafio é muito maior. Porque Deus não está só olhando para minha ação exterior. Muitas vezes a nossa ação religiosa, a nossa ação exterior que cumpre com preceitos dos homens, mas o Senhor está olhando para o nosso coração, para as nossas motivações. Quantas vezes a nossa motivação tem a ver com o nosso próprio ego, com o nosso próprio benefício, com o nosso próprio êxito religioso. Muitas vezes nós estamos tentando melhorar do lado de fora para tentar convencer as pessoas que os problemas de dentro estão resolvidos. Mas todos os nossos problemas, os desafios, os vazios que nós temos dentro, eles só são resolvidos com Cristo. Por estarmos unidos com Cristo, a gente tem uma vida nova. Essa nova aliança é Cristo vivendo em mim, é o Espírito Santo me incomodando, falando, vamos trocar esse coração. E é lindo porque em Jeremias, capítulo 31 a 33, a gente lê que isso que é o que vai acontecer. O profeta no Antigo Testamento está contando o que vai acontecer agora. E ele diz assim, com palavras de Deus, estão chegando os dias, declara o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Essa é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Se estamos nele, nós não cumprimos a lei por medo das consequências. A nova aliança agora nos dá Cristo. Se eu estou nele, eu celebro essa nova aliança do que ele já fez e começo a viver a partir da mudança de motivações do meu coração, a partir do desejo do meu coração de viver essa vida intensa com o Senhor, viver uma vida que honra a Ele. Jeremias vai falar de perdão radical, de uma transformação radical. Jeremias está falando assim, ei, vai mudar o coração. Você não vai cumprir uma lei por causa do lado de fora, mas você vai viver uma mudança do lado de dentro. E essa é a minha oração hoje para nós. Que nós tenhamos a lei do Senhor escrita no nosso coração. Que a gente não ache que a graça é algo barato, que é algo que é desprezível, pelo contrário. Porque eu fui salva pela graça, a lei do Senhor está no meu coração. Eu não desprezo a lei, porque Jesus disse, nada muda na lei. Eu cumpro a lei de uma forma inteira, então vocês estão em mim. Vocês entram no reino dos céus. Tem uma coisa que eu sempre falo, acho que eu repeti, bobear todas essas lives, eu quero ser vista e eu quero chegar com Cristo e falar, Senhor, aqui está a minha vida, imperfeita, mas buscando o seu Filho, porque eu estou nele, porque a graça me alcançou. Isso é tão real para mim. Eu me emociono de pensar que eu sei o ruim que eu sou, eu sei o pecadora que eu sou, eu conheço as lutas da minha mente, do meu coração, e eu peço, Senhor, por favor, continua escrevendo a tua lei no meu coração. Eu não quero não fazer por medo de que alguém saiba. Eu não quero não fazer por medo de ser exposta. Eu quero cada vez mais viver esse processo da santificação, que é não desejar mais, resolver rápido, buscar o perdão da cruz cada vez mais rápido. Eu quero que a vontade de Deus não seja mais algo externo para eu buscar, mas que seja o natural que acontece no meu coração. Essa realidade que a gente vive hoje pertence a Deus.
Como que está a nossa vida? Como que está o nosso coração? Como são os meus compromissos? Que tipo de relacionamento mais profundo, fundamental eu tenho? Quais são as minhas maiores motivações para viver? Eu conversei com uma cis domingo passado e ela me perguntou: como que vocês fazem esses movimentos de obediência ao Senhor e os seus filhos? Porque a gente vive para os nossos filhos. Eu falei para ela: não, eu não vivo para os nossos filhos, eu vivo para Deus. E os meus filhos são parte da minha vida. Eu não vivo por causa do meu casamento, ainda que é uma bênção de Deus para mim. Eu não vivo para os meus filhos, ainda que são bênção de Deus para mim. Eu não vivo para a igreja, porque ainda que ela seja bênção de Deus para mim. Eu vivo para Cristo. E todas essas coisas decorrem a partir de uma vida que vive para Cristo. Não é mérito meu. É uma tentativa desesperada de viver como uma discípula de Jesus. Eu quero te convidar para que você viva como esse povo da nova aliança que está em Cristo. Porque você está em Cristo. Todas as coisas velhas se passam. Você já não é culpado daquele pecado, Jesus já pagou. E o cumprimento da lei agora não é uma tentativa de se auto-vangloriar, de falar: olha como eu faço bem feito. Na verdade, é o transbordar da mudança do seu coração, da lei escrita no seu coração. O convite que Deus nos faz é para que a gente viva essa realidade. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse é o convite de Jesus para os discípulos também, no Sermão do Monte. Vocês são o meu povo. Vocês são a minha herança. Vem caminhar comigo. Eu vou escrever a lei do Senhor no seu coração. E porque eu estou em você, você vai viver todo dia uma mudança de vida. É isso. A gente vai vivendo e aprendendo com Cristo. Essa conversa vai continuar nas mesas do Vida Coffee, Sisterhood. São pequenos grupos de mulheres da nossa comunidade. Você pode participar, tem online, presencial, tem de manhã, de tarde, de noite. Mas não deixa de continuar essa conversa. Tá bom? E se fizer sentido para você essa live, compartilha com alguém, comenta o que foi mais, o que te desafiou, o que te corrigiu, o que te encorajou. E é isso. Um beijo, Deus te abençoe e a gente continua. Um beijo.